Pai do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui para mais uma reflexão bíblica e hoje nós vamos estar falando sobre as 3 fases da encarnação de Cristo. Sou o pastor Joaquim Rodrigues e nosso canal aqui tem o intuito de compartilhar a palavra de Deus de forma prática e objetiva. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já ativa as notificações e deixa aquele joinha que vai nos motivar a fazer muito mais para o reino de Deus, ok? Então vamos lá para o vídeo. Quais são as 3 fases da encarnação de Cristo? O texto base que eu escolhi para essa reflexão está lá em 1 João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo estava no princípio, nós estamos falando aqui de Cristo. E é interessante que Cristo é um mistério que foi escondido em toda a época do Antigo Testamento, mas foi revelado a nós através dos escritos do Novo Testamento. E glória a Deus por isso. Mas como se deu essa encarnação? Um Deus dotado de todo poder, glória, ele agora vem na forma humana. Primeiro nós temos que entender que nessas 3 fases, a primeira seria a fase do anúncio. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai falar que Deus ele transforma a maldição que seria lançada sobre a mulher em bênção. Porque a mulher ela ouviu a serpente, aí falou com o seu marido comeu do fruto proibido, juntamente com ela, e aí ambos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Lembrando que a responsabilidade era do marido, não era da mulher. Mas aconteceu isso. Então, Deus, para mostrar sua misericórdia, ele lança uma profecia para a mulher, dizendo que da semente dela nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. O primeiro anúncio está aí. Primeira fase da encarnação de Cristo é o anúncio. Depois nós vamos ver várias tipologias bíblicas apontando para Cristo. Nós vamos ver, por exemplo, Jó no capítulo de número 9, clamando pela encarnação de Cristo, pedindo ao Senhor um árbitro que seria o Espírito Santo. Nós vamos ver agora o próprio Deus revelando a Isaías no capítulo 7, e dando detalhes, que Jesus nasceria de uma virgem, que o nome dele seria Emanuel, que ele nasceria em Belém, que ele era da tribo de Judá, que era da descendência de Davi, certo? O anúncio. Então, a primeira fase, anúncio. A Bíblia está repleta de textos falando sobre o anúncio da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo. Apesar de que os judeus ortodoxos, geralmente eles não acreditam que Jesus é o Messias. Eles estão ainda aguardando esse Messias baseado nos textos que nós, cristãos, cremos que é Cristo, que ali está falando de Jesus Cristo, o que nasceu de uma virgem. Isso aí já é tremendo. Dentro do anúncio nós vamos ver o próprio anjo Gabriel aparecendo para Maria, para anunciar que ela seria mãe de um filho homem, colocaria o nome dele, de Emanuel, e ele se chamaria Jesus, que no hebraico moderno quer dizer Deus salva. Então a gente tem um anúncio. No segundo ponto, a segunda fase, é a preparação. É a preparação para essa encarnação acontecer. E como se deu? A Bíblia vai mostrar que o Espírito Santo veio sobre Maria, ele a cobriu, né? E aí eu sempre gosto de brincar que é a primeira inseminação artificial da história da humanidade. Por quê? Porque Jesus ele foi colocado no útero de Maria, certo? E o interessante é que ele não teve gametas masculinas, só teve gametas femininas. Então ele foi introduzido ali, ele foi colocado. Assim como o médico que faz a inseminação artificial.
Por isso que ela continuou virgem, por isso que ela continuou intacta na sua virgindade, certo? Esse já é um grande milagre. O anúncio e agora a preparação. O Espírito Santo veio, encheu Maria de uma forma que agora ela iria conceber e dar à luz a um filho. E quando ela sai para anunciar a sua prima, né, a Isabel, e chegando próximo de Isabel, que ela já estava grávida de João Batista, que abraça tanto ela quanto João, que estava no ventre, sentiu a presença de Deus. E ali ela identificou que o que Maria estava carregando nada mais era do que o próprio Deus em carne, né? Mas para ele vir em carne, ele precisava se abster de algumas coisas, pelo menos de 3, que vai estar registrada lá em Filipenses, se eu não me falha a memória, capítulo 2, a partir do verso 5, que diz o seguinte, que ele se despiu de toda a sua glória, quer dizer, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, e veio na forma de homem. Estando na forma de homem, Jesus, ele foi sujeito a tudo, mas com um detalhe, ele dependia do Espírito Santo para tudo, nos dando o exemplo de sempre viver uma vida em dependência com o Espírito Santo. Então a primeira fase é o anúncio, a segunda fase é a preparação. O Senhor preparou Maria para aquilo. José ficou atemorizado, mesmo assim o anjo apareceu para ele também, preparando o coração dele, para ele entender que aquilo era um milagre. E a terceira fase seria o nascimento, que aí é onde entra o X da questão. Como é que uma virgem vai conceber e dar luz a um filho naquela época? Hoje, a gente sabe que a ciência, por ter se multiplicado, ela poderia dar um jeito, inseminação artificial, depois ia lá fazer uma cirurgia e tudo mais. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época o parto era normal, então se a criança nascesse, nasceu. Se não nascesse, não tinha como alguém reclamar. Existia até as parteiras, mas naquela ocasião só estava Maria e José naquele estabelecimento. E quando ela vai dar à luz, a Bíblia vai dizer que ela sofria muito, muitas dores de parto. A Bíblia vai contar que, lógico, em 2 ambientes, um ambiente humano, que ela sofria para dar à luz, no ambiente espiritual, que espíritos malignos estavam ali rodeando, porque dentro das profecias bíblicas haveria de nascer de uma virgem, e Satanás sabia disso. É por isso que isso foi falado por João, de uma forma alegórica, lá em Apocalipse capítulo 12. Já Davi, ele anunciou isso de forma profética no Salmo 22. Quando Maria já não aguentava mais de força, entrega ao Senhor o seu filho. Vamos ver o texto? Vamos ver o texto de Salmo 22. Salmo 22. Olha como diz o texto. Salmo 22 é o Salmo da encarnação de Cristo. Salmo 22, versículo 7, diz assim: todos os que vêm zombam de mim, estendo os beiços e maneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu, aí vem aqui a parte espiritual, mas tu és o que me tiraste do ventre da minha mãe. Quem tirou? Deus. Por que isso? Humanamente falando, a gente sabe que é impossível uma mulher grávida, uma mulher virgem, estar grávida e dar à luz de parto normal, sem a intervenção cirúrgica. É impossível. Porque há um ímen. O ímen da mulher representa não só a pureza dela, mas representa o exato momento que ela vai poder dar filhos. Por isso que o ímen ele é feito para ser rompido de fora para dentro. Uma vez que ele é rompido de fora para dentro, obviamente, a parte
óssea da mulher, ali que está na bacia, naquela região ali, para que você entenda, ela vai ter condição de, na hora de um parto, abrir, se alargar, para poder o feto sair. Uma vez que o ímen não é rompido, não há essa possibilidade. E o filho, no caso o bebê que está para nascer, ele não tem força, não há condição para ele romper o ímen de dentro para fora. Porque aí a mulher não, o ímen não foi feito, não foi programado para isso. Deus não fez assim. Por isso que precisava da intervenção de alguém. E aí a gente vai ver Lucas falando sobre essa intervenção, é algo tremendo. Porque Lucas diz que os pastores estavam lá no campo quando de repente viram anjos e viram milhares de anjos, e esses anjos louvavam a Deus. Louvavam a Deus. A Bíblia não fala que eles estavam vendo os anjos lá na manjedoura. Não, os anjos louvavam a Deus, dizendo paz aos homens. Multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus. Então quem eram esses exércitos? Os anjos do Senhor. Louvando a quem? Deus, que estava descendo em glória para fazer o parto, como está lá em Salmo 22. Foi tu que me tiraste do ventre. Então só Deus poderia fazer algo nesse nível, para fazer esse milagre, né? E aí a gente sempre usa essa expressão, milagre extraordinário. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Então nós vamos ter o anúncio, através das profecias, a preparação, através da mensagem do anjo, da vinda do Espírito Santo sobre Maria, toda a preparação, a questão da manjedoura, a questão da estalagem, certo? Toda a preparação para esse menino nascer. E obviamente agora temos o nascimento. E quando ele nasce, é colocado o nome dele, assim como foi falado, Jesus, quer dizer, Deus salva. E aí vieram adorar a ele. Vieram adorar a ele. Os pastores que estavam ali vieram adorar a ele. E logo em seguida, os magos, 2 anos depois do seu nascimento, aparecem para Herodes dizendo, nós vimos a estrela e a gente sabe que nasceu o rei dos judeus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E Herodes ficou aterrorizado e aí fez um dos genocídios que aconteceu na história, que está registrado na Bíblia. Mandou matar as crianças de até 2 anos de idade. Um genocídio. Isso aqui é tremendo, por causa de Cristo. Então, a encarnação houve. Jesus veio em carne. Mas o que me deixa fascinado por ele é que ele vindo em carne, sendo Deus, sendo todo-poderoso, como diz o texto lá em Filipenses, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, quer dizer, despiu da sua glória, veio na forma de homem, e na forma de homem foi obediente até morte de cruz, a qual Deus deu o nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante do nome de Jesus Cristo. Então entenda, Jesus Cristo não é só um ser da história, não é só um ser histórico que apareceu na Palestina. Não, ele é o Deus encarnado. Aquele a quem vai dizer, eu sou o caminho. Todos os outros líderes religiosos do mundo sempre diziam, eu não sou o caminho, eu não sei o caminho, mas ele dizia, eu sou o caminho. Muitos dizem, olha, a verdade é relativa, ele diz, eu sou a verdade. E onde é que eu encontro vida? Em mim. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então fique aí com esses textos. Se você tem curiosidade para saber cada texto de forma detalhada que nós falamos, coloca aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em compartilhar com você essa informação. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, não esqueça de ativar as notificações, se inscrever e dar aquele joinha. Que Deus abençoe a todos.